always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Center of it Jesus, be the center of my life. Jesus, Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. And Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters.
assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só em alta voz gritou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O
Hoje eu vou falar de algo muito, muito importante, porque é a palavra de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé para nós darmos início à leitura da palavra, que está no livro de Gênesis, capítulo 12. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 1 em diante diz assim, capítulo 12 de Gênesis, os irmãos encontraram, amém? Primeiro livro da Bíblia, é fácil demais, né, pastor? Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Grandioso Deus, Pai querido que habita nas alturas dos céus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui falando da tua palavra. Toca-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor. Fala ao meu coração, ao coração de cada irmão aqui e irmã aqui esta noite, Senhor. Que o Senhor possa renovar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ó Deus. Derrama sobre nós, Pai, a tua palavra, a tua graça, o teu amor. Exorta-nos, ensina-nos, Senhor. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz, amém? Os irmãos podem se assentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Durante essa semana eu estava pensando em algo muito importante. E na correria do trabalho, como eu falei que está bem corrido meus dias, né, aqui. Faz um mês e uma semana, se não me engano, um mês e meio, maio, junho, nós estamos em junho já, né? Julho, nós já estamos em julho, já faz quase 2 meses, uau! Então, quase 2 meses que eu estou aqui, longe da minha família. E aí eu tô assim, sabe? De vez em quando eu fico triste demais. Porque eu sou assim, Tati, né? Sou bem Tati com as crianças, com os filhos e muito grudado mesmo. E durante a semana eu tenho falado com o Senhor, né? O Senhor, acalma meu coração, fala comigo. Mas Deus tem me dado muita paz. E Deus tem abençoado a minha vida. Deus tem prosperado a minha vida. E a prosperidade, irmãos, que eu falo, é a prosperidade de o Senhor providenciar tudo o que eu preciso. Há uma grande diferença. Porque hoje que nós vemos, na maioria das vezes, principalmente quando vê muitas vezes as pessoas pregando sobre Abraão, abençoar, né? Abençoar. E é um lançamento de bênção para tudo quanto é lado, e a gente vê assim as pessoas falando muito fisicamente, financeiramente. E Abraão foi muito abençoado. O Senhor falou, escolheu. Lembra quando eu estava falando sobre a questão da dispensação, né? Deus escolheu Abraão, sua família, sua descendência para abençoar. E é isso que eu gostaria de falar. O Senhor tem abençoado a minha vida. E quando Deus tocou no meu coração para eu falar um pouquinho sobre Abraão, eu gostaria de, assim, compartilhar com os irmãos algo muito especial que eu vejo na vida de Abraão e que muitas vezes eu paro, penso e sou abençoado por essa promessa que o Senhor deu a Abraão através também da minha vida. E sou abençoado porque eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos, tudo na presença do Senhor. Meu filho tem 22 anos, o mais velho, vai fazer 23 agora em agosto, né? Eles estão vindo, é o que me consola no momento, porque estão vindo agora dia 3 de agosto, vão ficar 3 semanas comigo, né? Provavelmente o plano é no final do ano, de nós estarmos assim, deles estarem vindo aqui, mas
Meu filho tem 22 anos, a minha filha 20 anos, né, os dois mais velhos, que são uma bênção na minha vida, na minha casa. E eu saí de casa, pastor, e eu falei assim, olha, sair de casa, você é o homem da casa, né? Colocar as crianças para dormir cedo e dar uma olhadinha na sua irmã, conversar, sabe? E eu falei assim, orar com as crianças, né? A gente tem um hábito todas as noites de orar junto, principalmente com os pequenininhos, né? E aí eu falei algumas coisas para cada um. E deixei uma mensagem para minha filha, eu falei, olha, toma conta da sua mãe, ajuda a sua mãe, cuidar das crianças, aquela correria de escola, porque lá todo mundo trabalha, irmãos. Meu filho mais velho trabalha, minha filha também trabalha, os pequenininhos, se eu pudesse, colocava para trabalhar também. Mas não trabalho não, só dou um trabalho mesmo, né? Mas desse jeito. E eu, assim, fico pensando assim, quando a gente olha para Abraão, o que Deus falou para Abraão, Deus simplesmente falou, olha, vá para uma terra que eu te mostrar. Engraçado como Deus fala, né? Deus fala assim, olha, eu vou fazer algo para você, Fábio. Eu, na minha vida, eu tenho promessa. Eu acredito que cada um de vocês aceitaram Jesus, imediatamente vocês receberam uma promessa do Senhor. Quando nós falamos assim, que muitas vezes nós vemos essa palavra, que todas as famílias da terra serão abençoadas, nós fazemos uma relação imediata lá no Novo Testamento, através do Senhor Jesus. Embora as famílias, né, de Abraão, as nações e povos serão abençoados, mas nós olhamos para Jesus, quando o apóstolo Paulo fala, da igreja de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que em Jesus Cristo, descendência de Abraão, né? Descendente de Abraão, não é verdade, irmãos? E eu vejo ali algo tão especial, tão comovente na minha vida, é que Deus, Ele prometeu algo para a minha vida, e durante muito tempo, na minha caminhada cristã, eu aceitei Jesus novo, mas muito tempo eu olhava para o lado, eu gostava de olhar para o lado. O pastor André falou algo interessante aqui, quando eu estava em Christchurch, assim, eu queria só trabalhar e pensar em tudo, pensar em fazer dinheiro, e se pudesse eu dava só uma ajudinha, pastor, um dízimo, uma ofertinha ali, mas tudo bem, eu vou ajudar a igreja, mas eu estou busy com minhas coisas aqui. Era o meu pensamento. Todos nós pensamos assim, em ter sucesso, em querer trabalhar, estudar, fazer algo assim. E eu era busy com muitas coisas. Às vezes ia para Goverdin, né, que é ali logo depois de Christchurch, né, de fazer dava um passeio. Olha como era, irmãos. Eu não estava responsabilizado, muita responsabilidade à frente da igreja, mas era o carro para todo lado, né, pastor? O pastor foi pregar que tinha uma comunidade hispana, né? Tinha 300 pessoas no local dessa comunidade, e 95 era sul-americano. Aí eu levava, comprei um violão também animado, não tocava nada, Lucas, eu não toco nada ainda, né? Mas desse jeito, só nota errada, mas vai. Mas eu levava o violão, incentivava o povo, a turma. Mas o que eu gostaria de dizer, como Deus tem uma promessa na minha vida, para minha família, Deus tinha uma promessa para mim antes, e eu não olhava, eu não queria saber da promessa do Senhor, porque eu queria conquistar. Nós somos grandes conquistadores. Nós somos abençoados e nós temos a tendência a abençoar também, mas muitas vezes nós não abençoamos. Se eu estivesse firme na igreja, trabalhando como obreiro, ou ajudando o pastor, ou ajudando os irmãos, os obreiros na igreja, eu gostava sempre de ajudar em alguma coisa, né? Eu sou aquele, sabe, servente mesmo, para toda a obra. Gosto de mover cadeira, empurrar ali, dar um empurrão em quem não está querendo fazer nada, mas eu me escondia, eu ficava me escondendo. E aí, trabalhando, né, em tantas coisas, eu sempre olhando distante para as coisas de Deus. E Deus sempre me abençoou. Engraçado, irmãos, que tudo que eu toco assim, sabe, para fazer, se eu decidir vender um cachorro quente ali na rua, vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu me mergulho de cabeça, eu sou doido mesmo. Parece que é a piscina ali, a água, se está fundo ou não, pela minha barriga eu já não vou pular muito alto, né? Eu vou só deslizar, igual um patinho na água. Mas é desse jeito, eu vou de frente, pastor. E o que eu observo aqui, que
por isso que eu falo para vocês, eu recebo muitas bênçãos quando eu faço uma reflexão sobre a vida de Abraão, como Deus chamou Abraão e disse, olha Abraão, faça isso, faça aquilo. Muitas vezes nós somos abençoados, muitas vezes a nossa bênção fica parada ali na esquina só porque nós não somos obedientes. Abraão era obediente. Abraão recebeu uma promessa, a promessa que o Senhor fez para a vida dele, que falou assim, olha, sai da casa, né, de seus pais, da casa de tua parentela, né? Eu não sei se tem algum pai aqui que quer dizer, meu filho, já está na hora, né, vai. Meu filho tem 22 anos, a minha filha 20 anos e o joelho está daquele jeito, já está preparado para quando a minha filha quiser namorar, eu falo assim que eu vou ter uma conversa muito séria. Varão tem que ser valoroso, vamos pro monte orar, mas tem que estar frio aqui, igual o monte daqui de New Zealand, sabe? E eu fico imaginando assim, né? Deus estabelece coisas na nossa vida e é feito com aliança. Abraão, ele recebeu a promessa, Abraão foi obediente, saiu da casa de seus pais, não deu trabalho, né? E ele começou a caminhar. O engraçado e o extraordinário, quando nós começamos a ler o capítulo 12 de Abraão, diz que ele saiu da terra de Padã Arã, né? Nessa versão aqui tem só Arã, na terra de Arã, e ele começou a caminhar. Ele ouviu a voz de Deus, e o que é a primeira coisa que acontece com Abraão? Ele começa a caminhar e diz que vem uma seca, uma fome tremenda. E diz que toda a região, se os irmãos forem acompanhar, não posso ler não, porque eu gosto de ler particularmente, se eu pudesse eu lia uns 3 capítulos, pastor, antes de começar a falar. Mas senão vai demorar muito, né? Mas na continuação dos versículos diz assim que ele começou a ter muita dificuldade, passou fome. A terra estava em fome, não necessariamente ele passou fome, mas a terra estava em fome, e ele começou a caminhar. Abraão recebe a promessa, ouve a voz de Deus, é obediente, caminha porque ele sabe que ele tem a promessa, mas a partir do momento que ele começa a sair, onde Abraão ia, ele fazia algo muito importante, que ele levantava um altar para o Senhor. Caminhava para um lugar, ele levantava um altar, caminhava para outro lugar, ele levantava um altar. Mas nesse caminho que Abraão tem, ele, naquela época não era Abraão, era Abrão, né? Para só falar aqui, até porque eu sempre, quando eu leio Abrão, eu sempre falo Abraão, não sei porquê, né? Mas eu já tomo posse da bênção do Senhor. Mas Abraão começa a caminhar, e ele se depara com uma seca tremenda. O que Abraão é considerado pela igreja, pelos judeus? Quando nós falamos em Abraão, ele é o pai da fé? Amém? Abraão começa a caminhar, tem problemas tremendos, porque começa a terra a entrar seca, em fome, em grandes problemas. Ele vai para o Egito, e diz que, como a sua esposa era muito gatinha, né? Na versão dos meninos, era muito bonita, pastor. Ele fala assim, para os inimigos aí não ver que você é muito bonita e você ficar viúva, fala para eles que você é minha irmã. Até porque ele não mentiu completamente, porque ela era half irmã, né? Era metade irmã. Então ele não mentiu completamente não, mas ele falou para ela e disse, olha, vamos combinar, e você disse que você é minha irmã, eu vou confirmar. Então o que acontece? Nós vemos uma coisa tão interessante. Abraão recebe a promessa tão grande, o Senhor vai abençoar esse homem. Ele ouve a voz de Deus, que é diferente de muita gente, que muitas vezes tem gente que está recebendo a bênção por tabela. Está ouvindo a voz de Deus porque alguém falou, olha irmão, você vai ser abençoado em nome de Jesus. A pessoa só olha assim e fala, amém, 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 mas não crê. Mas Abraão recebeu diretamente do Senhor uma promessa extraordinária, começa a caminhar, passa dificuldade no meio do caminho, sai de um lugar para outro, porque ele está ali à procura de algo melhor, algo do que o Senhor tinha prometido para ele. Passa dificuldade, a primeira coisa que ele faz ele tem medo, porque se ele não tivesse medo, ele teria falado que ela era irmã? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu podia estar com medo do jeito que fosse, mas eu não dava minha mulher para ninguém não, viu? Eu acho que ainda está um pouquinho na minha fé também, não está não. Eu não vou dizer que eu sou igual a Abraão, não,
porque eu estaria mentindo, eu não posso mentir, senão eu vou tomar bibliada. João 8,44 vai bater em mim, que suave, né? Que o inimigo que é mente, né? É assim que o Senhor falou, né? Ele conheceu a verdade desde o princípio, mas não permaneceu na verdade. É por isso que eu sempre falo, ó, bibliada, João 8,44. Irmãos, este homem, pai da fé, com promessa, que ouviu a voz de Deus, vai e tem medo e diz assim: fala que você é minha irmã. Eu não vou estar mentindo não, mas vamos combinar isso aqui. Sabe por que eu digo que ele teve medo? Porque quando falou que era irmã, disse que os príncipes, fala assim, eu vou levar os príncipes daquela terra, pegou e levou ela para apresentar ao faraó. E ela passar a ser o quê? A esposa do faraó, né? A gente sabe que tem muita gente dizendo que ele entregou a mulher teve, não teve relação nenhuma não. Nós vemos aqui que há um processo até chegar, né? As mulheres não são apresentadas imediata a faraó, mas o engraçado é que ela pegou, saiu, foi, e o Senhor agiu de uma maneira tremenda na vida daquele faraó, com aquela turma ali que disse que praga e peste sobreveio sobre eles, e eles não estavam entendendo. E Deus vai e defende Abraão, porque Deus fez a promessa, e quando ele faz a promessa tem que se cumprir. Deus cumpre promessa. Mas o que mostra para mim é que Abraão, mesmo sendo pai da fé, mesmo tendo promessa, mesmo não tendo, sabe, aquele plano extraordinário que ele ia conquistar, que ele ia ser pai de muitas nações, sai com 75 anos de vida. E eu acredito que Abraão não era igual Caleb não. O que foi que Caleb falou quando ele estava com 80 anos? Eu vou lá, deixa aquele monte altão lá para eu tomar conta, hein, pastor? Que eu vou derrubar esse gigante, eu vou conquistar, eu vou assumir aquilo lá, porque eu ainda estou no vigor da idade. Abraão, com 75 anos, eu não acredito que ele estava com esse vigor todo não, porque ele tinha suas dúvidas de ter filho, né? Nós vemos mais à frente, nos capítulos à frente, mas o que eu imagino é que Abraão, já na idade, caminhando, ele vai, entrega a sua mulher, a mulher devolvida novamente, Sarai vem, volta, e ele começa a caminhar novamente, tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus, pegou a sua mulher bonita e caminha de novo, e começa a ir. Só que o interessante, irmãos, é que, para aqueles que estudam a Bíblia, porque tem muita gente que não percebe, eu estava conversando com um irmão uns anos atrás, e eu estava falando, rapaz, mas Abraão, ele entregou a mulher 2 vezes. É mais doido do que doido, porque eu não sou doido assim. Pastor? Eu jamais, nem na minha fraqueza, maior fraqueza, dificuldade, feinho, gordinho do jeito que eu sou, não entregaria minha mulher para ninguém. Podia ser rei, podia ser qualquer coisa, eu não entrego minha mulher para ninguém. Pensa num cara valente. Você quer ver um problema? Toca na minha mulher, toca nos meus filhos. Ixi, aí vira um pavão. A barriga até diminui, que eu puxo aqui, né? Fica daquele jeito, valente daquele jeito. Os irmãos sabem que eu estou brincando, mas o que acontece? Eu não teria essa coragem não, pastor. Essa fé de Abraão eu não teria. Mas Abraão vai, já caminhando lá para o outro lado, né? Chegando em Gerar. Existia um rei chamado Abimeleque. E aí, o que esse rei faz? Abraão fala, olha, diz que você é minha irmã. E Abraão vai lá da mesma forma. Abraão entrega a sua mulher. E o que acontece? O Senhor fala com esse rei em sonhos. E aí, o rei vem cá, devolve de novo. E o rei ainda reclama com Abraão, mas rapaz, por que você não me falou que é sua mulher? Por que você fez isso comigo? Porque o Senhor falou para devolver, porque senão ele iria morrer e sobre a sua casa, né, ia fechar a sua descendência e da sua serva, dos seus servos, de tudo. E aí este rei devolve novamente. Então Abraão, com essa fé tremenda, pai das nações abençoadas, Abraão novamente. Aí eu fico imaginando e pensando como é que Deus age na maior simplicidade. Abraão realmente ele tinha muita fé, e a prova maior de Abraão foi lá no Monte Moriá. Deus, com a sua onisciência, ele consegue
entender, Ele ver. Nós conseguimos muitas vezes entender ou não conseguimos, né? Mas Deus vê todas as coisas, né? Não consegue, Deus vê, Deus é, né? Ele é e Ele há de ser. Não é verdade, como foi cantado? Deus, com sua onisciência, sabia o que iria acontecer, mas permitiu que Abraão fizesse alguma coisa, porque Deus deu algo tão importante para nós, que é o livre-arbítrio. E Deus permitiu que as coisas acontecessem para que Abraão olhasse, para que Abraão aprendesse. E eu acredito que a consequência de muitas batalhas e lutas que Abraão teve, Abraão, assim, nem ele imaginava talvez que Deus, eu pensando no meu pensamento, como pessoa muito pequenininha, imagina assim que ele imaginava que a sua bênção seria tamanha, tremenda, mas que eu fico imaginando como ele poderia imaginar que o seu nome seria lembrado por todas as nações, por todas as gerações. Como ele iria imaginar que da sua descendência o Messias, embora fosse falado, né? O Senhor fala, o Senhor revela, como eu falei para vocês aqui, né? O apóstolo Paulo falando em Gálatas. O que acontece, irmãos? Eu vejo de uma maneira muito especial a luta, as batalhas que Abraão passou, né? Com família, com a sua família, cometeu os erros, né? Ao ponto de ouvir e entrar. A Bíblia fala assim que Abraão ouviu Sara reclamou porque ela já estava chegada em idade, não tinha filho. O que foi que ela fez? Abraão, vamos fazer o seguinte, eu vou te entregar a minha serva Agar, é verdade? Eu vou te entregar a minha serva Agar, porque eu imagino, conversando comigo mesmo, pelo que a gente vê pela passagem, né, da Bíblia, ela entregou a sua serva a Abraão concordou, né? A serva Agar deveria ser bonita também, né, pastor? Poderia ser bonita, irmãos, mas será que ele foi um pouquinho sem vergonha também? A gente não sabe, né? Fica imaginando, quando estiver lá no céu, eu vou conversar com Abraão, eu vou perguntar assim, rapaz, você não tem jeito não, viu? Mas eu fico imaginando que eles ficaram assim, esperando algo que o Senhor prometeu para ser pai de muitas nações, né? Mudou o seu nome, não pai somente de nação, mas pai de todas as nações, de Abraão para Abraão, né? Pai de uma nação para pai de muitas nações, né? De um nome para outro. E ele já estava avançado em idade, 99 anos e um pouquinho, chegando a 100 anos de idade. A sua esposa também já chegando em idade, né? E ele aí decide, né? Um pouco antes, decide tomar um pouco antes, né? Faltando um ano para completar praticamente mais ou menos 100 anos, o Senhor, o anjo vai lá, fala a ele. Mas o que eu digo assim, antes do anjo falar, antes de conversar, ele se precipita, né? E ele toma essa moça, essa serva egípcia Agar, como sua esposa, e tem Ismael. Mas não foi da vontade do Senhor. Mesmo assim, Deus pegou, abençoou Ismael, abençoou Agar. Abraão teve que mandá-la. Mas o que acontece é que eu vejo que Abraão, ele pegou e também mais uma vez não teve aquela paciência. E aí eu fico imaginando como é que um homem, pai de uma nação, uma promessa tão grande e extraordinária, o que é que esse homem começou a pensar para poder muitas vezes tomar as decisões? E aí que me leva à parte mais linda, pastor, é de imaginar que nós agimos muitas vezes muito pior do que Abraão. Deus promete algo para a nossa vida, Deus está abençoando a nossa vida, porque todos nós somos abençoados. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei como é que está a situação de visto de algumas pessoas, se nós olharmos para o visto, por exemplo. Tem muita gente aqui que conseguiu visto residência, já está beautiful demais, não está nem mais preocupado com nada. Mas quem chegou aqui sem visto, estava naquela luta, para olhar para trás e olhar hoje e diz assim, uau, que bênção, é para falar todo dia, obrigado, 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 Senhor. Se você observar, quem trabalhou no começo sem ter absolutamente nada, e hoje está com um trabalho que está ganhando um dinheirinho a mais, eu às vezes fico imaginando, quando eu converso com pessoas assim, né, falando assim de bênção, de ser abençoado, eu fico imaginando né, quando eu cheguei aqui muitos anos atrás, eu trabalhava por $7 a hora, mas trabalhava, sabe, tinha vezes que às vezes eu dormia no
cantinho do quartinho para poder não perder o tempo para amanhã, no outro dia de manhã cedo, chegar no job e trabalhar. Trabalhava 7 dias na semana, mas não foi muito fácil. Tive momentos que eu perdi o ônibus, não sabia, sair caminhando aqui de Grafton Road, né, no final ali, na virada de Ponsonby, e fui até Onehunga, andando. Não sabia falar nada inglês, não tinha dinheiro, e essa foi a minha vida, né? Eu já passei momentos difíceis aqui. Nani, que é meu amigo, meu brother das antigas, né? Me conhece. Eu já passei momentos difíceis aqui, irmãos, ao ponto de ser colocado para fora de minha própria casa. E assim, colocado mesmo. Então, recebi um tapa na cara e falei assim, vai embora. Não falava nada de inglês. E fiquei 2 semanas dormindo no carro, né? Quem imaginaria esse cara que sofreu demais, hoje cidadão, não estou falando aqui sabe, oferecendo promessa, né, que nós precisamos passar por lutas para aprendermos, para valorizarmos, para crescermos. Abraão passou por lutas, Abraão teve dúvida, Abraão teve medo. Nós vimos aqui, não é verdade? Eu falei alguns exemplos aqui, claros, de Abraão, da sua fraqueza, provavelmente, né, debilidade, em algumas ações a serem tomadas, mas o Senhor conhecia no íntimo. Há muitos anos, eu saí do Brasil, estava firme e forte na fé. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar do Senhor, porque eu não estava muito envolvido nas coisas da igreja. Aí eu comecei a frequentar uma igreja batista aqui. Olha que coisa interessante. Eu comecei a frequentar a igreja batista, na época era eu e a Hernani, né? Conheci a Hernani lá nessa igreja, em 2002. E, irmãos, pensa, eu estava animado e cantava no grupo de louvor e estava animado, porque eu falei para vocês aqui, né? Quando eu entro no negócio é salto mortal, é pulo, pastor, eu estou animado para daquele jeito. Se não segurar, quer dar uns brados de glória misturado com aleluia, estava animado demais. E aí comecei a fazer um Bible College, na época com o pastor Walker e o Martin, né? Reverendo Martin também. A Jo até falou que vinha hoje, né? Não veio. Mas e comecei a fazer um curso. Aí eu estava mais ou menos cursando o Bible College com eles. Já estava no 2º ano, né? E o que acontece? Aconteceu um problema. Isso aqui é vida pessoal, sabe? Mas de uma experiência para vocês se imaginarem com alguém que está. Ela me conhece, né? Sabe da história. Estava firme, animado demais. Mas o que acontece? Aí, estava já no 2º ano de Bible College, estava preparado. Eu falei, rapaz, eu vou fazer esse curso aí, terminar, e vou estar envolvido na igreja, vou estar ajudando. Eu posso até pregar inglês. Uau! Vou falar inglês, não falava nada de inglês. Mal cantando as músicas, ainda lendo e mesmo assim errado, né? Mas eu estava animadíssimo para poder chegar e, em outras palavras, arrepiar mesmo na unção, né? Aí eu falei, beleza, estava estudando. Aí teve um probleminha com o meu irmão, né? 2 irmãos que moravam na época aqui, com uma pessoa que ficou devendo e tal. Eu fui na obra reclamar. Eu trabalhava em outra coisa, não tinha nada a ver, e não tinha nada a ver com coisa, mas meus irmãos na época estavam legal aqui. Teve um probleminha, aí eu fui lá para conversar e eles não falavam quase nada inglês e eu muito menos, mas algumas coisas eu falava. Pay my money, otherwise big problem, man. I don't live here now. Eu falava assim, desse jeito, irmãos. Irmãos, um problema sério, eu fui conversando tal, daqui a pouco eu só vi que eu estava pulando por cima das mesas, briga, e eu estava querendo já sair no soco desse jeito. Resultado, quando passou tudo, aí eu separaram e falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí eu fui para casa, eu fiquei guilty, e eu fiquei umas 3 semanas sem ir na igreja. Eu falei, rapaz, o pastor vai saber, eu estou frio, a minha vida está destruída. Eu imaginei, falei, minha vida está destruída. Não tive a estrutura espiritual para poder... Houve, assim, ambos lados, né? Talvez o pastor me chamasse, não era o pastor Wanderlei não, o pastor... Mas
eu não tive a estrutura para poder conversar e explicar, eu perdi o prumo. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou fraco demais. Preciso da misericórdia de Deus. E resultado, eu me afastei ali do Bible College na época e me afastei do grupo de louvor. Eu mesmo me puni, eu sou desse jeito. Eu me puni. Eu falei, rapaz, eu fui conversando comigo mesmo, isso aqui às 3 semanas, pastor. Eu falei, rapaz, não vale nada. Eu vou estar ali no louvor, mas não dá certo não. Ou é crente ou não é. Eu já estava pronto, estava para daquele jeito e me senti vergonha, me afastei. Uma coisa que nunca deve acontecer. Olha a importância da igreja abraçada, a igreja falar, irmão, você falhou, você errou, fica de castigo ali um pouquinho no banco, uns 3 meses. É preciso isso. Os jovens aqui, fez algo de errado, irmãos, é importante o pastor ostentar e falar, olha irmão, aconteceu isso aí, nós vamos apresentar, vamos estar em oração, senta ali, momento de reflexão. É preciso isso, irmãos. Não é vergonha errar. Vergonha é você não reconhecer e não pedir perdão. E eu demorei um tempo para entender isso. O Senhor falou comigo e eu fui assim transformado e caminhei de novo, mas fiquei pensando por muitos anos, hein, Hernani? Eu falei, estava pronto, estava na igreja, envolvido nas coisas. O pastor, sabe, fez uma reunião, a gente tinha terminado o curso, a primeira parte, né? Ele fez um ano, depois outro, estava indo para o 3º ano. E aí tudo desandou, porque Satanás agiu de uma maneira tão forte, ele conseguiu me pegar pela minha fraqueza. A fraqueza do nervosismo, a fraqueza, sabe, essa natureza humana que o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 da carta aos Romanos, né? Quando a gente, né, quer fazer o bem que a gente tem que fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente não faz, acaba cometendo, não é verdade? Acontece isso com a igreja. Eu acredito que acontece, ou já aconteceu com cada irmão aqui. Nós precisamos olhar. Abraão teve algumas fraquezas, mas o Senhor sabia exatamente do seu íntimo. Deus imaginou assim e pensou a meu respeito. Quando eu olho hoje e falo assim, meu filho, você não sabe exatamente o que eu tenho preparado para você. Você não sabe o que eu tenho preparado para você. Como essas experiências, irmãos, que eu dei aqui, eu tive tantas experiências que Deus me abençoou, mas também eu tomei aquele, olha, sofri mais do que sovaco de aleijado, como diz a palavra. Rude, me perdoe, viu? Fala que eu apanhei aqui. Mas eu sou mais do que vencedor. Eu tenho uma família maravilhosa. Hoje tenho minha cidadania. Já consegui, através das empresas que eu tive aqui na Nova Zelândia, residência para mais de 80 pessoas, por exemplo, umas 70 ou 80 pessoas mais ou menos, muita gente, através da minha vida, através da empresa que eu tive, né? Eu tive muitos problemas também, né? Mas eu acredito que eu fui bênção para muita gente. E é assim que Deus faz, Deus trabalha na nossa vida. Mas o mais extraordinário das coisas que acontecem na nossa vida, por isso que eu falo assim, Abraão nos dá grandes exemplos que você não precisa ser perfeito, o perfeito é só Deus. Você não precisa ser, sabe, o rei da cocada preta na música aqui, na palavra, né? Eu não sou nem 10% do pastor André, mas do pastor Vanderlei. Mas Deus me usa da maneira que Ele pode, porque Ele sabe as minhas dependências, Ele sabe as minhas fraquezas, Deus sabe as minhas limitações. Eu tenho que, igual às vezes eu escrevo, não sei nem porque às vezes eu escrevo rascunho aqui, que eu nem olho, às vezes rascunho. Quando eu vi que ia ser ceia hoje, eu falei, aí agora que meu tempo acabou mesmo. Eu nem sei que eu tenho que olhar ali, falta 12 minutos para terminar, né, pastor? 9 horas. Meu Deus! Abraão não tem promessa, ele foi obediente, ele teve fraquezas, ele errou, ele falhou. Quando nós olhamos, eu não sou nem a sujeira da poeira, do pó da sandália, naquela época era de Abraão. Não sou não. Mudei hoje porque da outra vez eu falei que eu sou um pouquinho melhor do que Moisés, e o povo falou, rapaz, você matou alguém também? Né? Pensaram assim, né, pastor? Mas
O que eu digo é que Deus tem algo especial. Eu acredito hoje, quando eu olho, irmãos, eu falo assim, Deus tem algo especial na minha vida. Eu tenho algo especial para falar para as pessoas que trabalham comigo. Diferente. Eu fui um Fábio muito valente. Pensa Pedro que arrancou a orelha, eu queria arrancar lá na cabeça. Passou problema comigo, era daquele jeito. Hoje já mudou uma coisa, às vezes tem um problema igual alguém vai, a minha filha, conversando com alguém sobre minha filha que vai namorar, às vezes dá vontade até de chorar, falar, não quero não, Senhor. Não é assim não, porque manda um varão valoroso que me entenda, que seja meu amigo. Aí agora eu mudei o discurso, né? Antigamente eu falei, miserável não vai chegar aqui não. Vai ter que ser crente ou não vai ser crente? Porque aí a gente começa a encontrar um crente, um cristão que não existe, né? A gente começa a conversar assim, estabelecer algo. Esse é o Superman da igreja. Você fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Depois eu fico olhando e falei, rapaz, quando eu era novinho, eu não pensava assim, né, pastor? Eu gostava de namorar mesmo assim, né? Mas quando é filha dos outros, desse jeito, pastor. Fala assim, aí hoje eu fico chorando, falando com o Senhor. Eu falo, oro todo dia, irmãos. Depois você, pastor, me mostra aí, Fábio, me mostra aí o joelho. Eu só levanto a calça, você vai ver aí um calo grande que tem só de oração com meus filhos. Porque meus filhos são a minha bênção, a minha herança, o que Deus planejou para mim. E eu tenho ensinado eles a ser servos do Senhor. Moisés, Abraão, esses homens tinham algo especial. Muitos outros, cada um de vocês aqui tem algo especial. Algo que Deus está olhando e diz assim, uau, eu posso fazer coisa extraordinária contigo. Eu posso fazer algo extraordinário. Eu gostava antigamente de fazer alguma coisa na igreja, mas assim, fazer é igual quase 3D. Sabe quando você está vendo todos os pontos, mas ao mesmo tempo não está vendo nada? Quer ajudar em alguma coisa, mas não quer estar tipo assim à frente de nada, só quer estar 3D, é o crente 3D. Era desse jeito. Se todo mundo vê ali, tá aqui ali, rapidinho está em um ângulo diferente, só para não estar fazendo nada assim com responsabilidade. Deus não quer crente 3D não. Deus quer um cristão transparente. Deus quer uma pessoa que diga assim, Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para mim hoje? O que é que o Senhor quer fazer da minha vida? Como eu posso ser bênção na vida de uma outra pessoa? Você já pensou nisso? Como eu posso ser bênção na vida de outra pessoa? Como o Senhor quer me usar? O Senhor quer me usar em missões, fazer missão? Eu sou coordenador de 9 pastores, assim, de missão, né? Missão na África, na Índia, alguns países na África, né? E é a minha paixão, irmãos. É a minha paixão, assim, eu converso com os pastores, eu fico perguntando, sabe como é que tá a reunião, o que está fazendo, né, o que é, me manda foto, me manda vídeo, por favor. Eu sou apaixonado, estou com 2 viagens preparadas aí, assim que liberar as coisas aí, eu vou fazer. Eu tentei buscar isso, né, essa paixão por missão, paixão por louvar a Deus, fazer envolver aqui na igreja, fazer o trabalho do Senhor, missão, evangelismo. O que é que tem na igreja, pastor? Tem uma lista de ministérios, sabe, os jovens aí na área das crianças, dos adolescentes, tem muita coisa que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer, que nós podemos ser bênçãos, que a gente pode chamar amigos. Pessoas têm muitas vezes que é cristão, servo do Senhor, mas não chamam um colega de trabalho. Essa semana eu chamei uns 20 e não, sabe, quase não veio ninguém. É desse jeito, mas a gente tem que chamar pessoas para vir para a igreja, tem que falar, o Senhor tem algo especial para falar na sua vida. Deus tem algo especial para falar na sua vida. E você tem que falar com o Senhor e dizer, Senhor, fala para mim. Abraão estava ligado a tantas coisas. Eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis, porque nós vemos tudo que a gente precisa imaginar para ser um grande cristão. Abraão teve ali no capítulo 14, logo depois que ele foi ajudar seu sobrinho Ló, no capítulo 13. Capítulo 14, Abraão vai lá, depois da sua vitória extraordinária, só com 300 e pouquinhos homens, venceram ali 5 nações, 5 reis, 4 nações. O que acontece? Abraão senta ali e através ali, né, de Melquisedeque, senta ali e ceia. Nós vimos a primeira representação de uma ceia ali. Ele sentou, comeu algo, foi abençoado. Melquisedeque, como, né, nós vimos ali a tipologia de um sacerdote, de alguém ali abençoado sobre a vida de Abraão. Abraão ali também apresenta uma oferta. Ele não quis absolutamente nada dos despojos, mas deu o
o que ele tinha. Abraão tinha algo especial. Onde ele ia, ele levantava um altar. Ele foi testado da maior maneira. Olha que ele deu 2 vezes a sua esposa. Recebeu de volta porque Deus tinha promessa e cumpriu a promessa na vida dele. Não perdeu a esposa. Mas Abraão fez algo também que eu jamais, imaginando do jeito que eu sou, eu não sei se eu teria coragem de pegar o meu filhinho assim e Deus falar, não, Fábio, faz. Estou sendo honesto com vocês, irmãos. A gente não pode ser hipócrita. É muito difícil você pegar o seu filhinho e você chegar assim, entregar diante de Deus e falar assim, ó, Senhor, aqui ó, tá aqui. A gente não faz isso. Se eu disser para você, não, eu faria isso, eu estaria mentindo. Nós precisamos fazer algo muito importante. Não precisa sacrificar o seu melhor trabalho, não precisa sacrificar, porque eu sei que tem gente que está mais apegada ao dinheiro do que qualquer coisa. Infelizmente é isso. Não precisa sacrificar o seu trabalho, sacrificar a sua família, sacrificar, sabe? Tem gente que não quer sacrificar o tempo. Mas se você sacrificar o seu coração, dá o seu coração ao Senhor, para Ele fazer, para o Senhor fazer o que Ele tem prometido, preparado para cada um de vocês. Grandes pregadores, grandes adoradores aqui, homens e mulheres, servos, soldados do Senhor, servos, porque às vezes a gente está acostumado, não, eu vou cooperar, trabalhar na igreja e quer ser assim algo diferente, né? Não, aprender a servir, e Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. O Senhor Jesus passou muitas lutas. Eu gostaria de pedir à igreja que pudesse se colocar de pé. O Senhor Jesus fez algo muito, muito especial por nós. Deu a sua vida, se sacrificou, e não foi fácil. O Senhor falou, quando Ele chegou no Getsemane, Ele falou assim, olha, Pai, se possível passa de mim este. Segunda vez Ele falou, Pai, se possível passa de mim este. Imagine, o Senhor Jesus. Mas depois Ele falou o quê? Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Por que Jesus falou isso? Ele falou porque o Espírito é forte, mas a carne é... Nossa carne é fraca. Nós somos falhos. Não se engane. A nossa maior luta, quando nós olhamos para a cruz, é que muitas vezes tem gente que está olhando tanto para, sabe, encontrar Jesus, que esquece de ver Jesus em cada um aqui. Reconhecer o que o irmão tem de especial. Reconhecer o que realmente igreja é. O que unidade como igreja é. Eu acredito que Deus tem algo especial na vida de cada um de vocês. Eu contei um pouco, uma parte da minha história. E quando nós analisarmos e vermos o que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês, o que Deus tem preparado, o que Deus tem feito, como tem protegido, como tem cuidado, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, mesmo com as portas fechadas, mesmo com, sabe, com os empregos que perderam, mesmo com o dinheiro que perdeu, muitos problemas, irmãos. Eu cheguei com um pouquinho de dinheiro aqui e emprestei $700 e tive que ficar sem dinheiro procurando trabalho. Isso aconteceu aqui na Nova Zelândia. Graças a Deus, hoje o Senhor me abençoou, que quantas vezes eu continuei ainda ajudando pessoas, emprestando, dando. Você sabe por quê? Porque teve muita gente que falhou comigo, mas eu acredito que eu não estou fazendo isso por alguém. Eu faço isso porque o Senhor toca no meu coração para ajudar alguém. Ajudar a igreja, ajudar o irmão, ajudar o pastor, o ministério. Ajudar não é só dinheiro. Abraão, a prosperidade de Abraão vinha em tudo que ele fazia. Ló foi abençoado por Abraão. No momento que ele decidiu se separar, começou a ter problemas. Mesmo assim, Abraão, o seu coração foi lá e ajudou. Capítulo 13 de Gênesis fala da história de Ló. Irmãos, não deixe de olhar para o melhor que Jesus tem preparado para vocês. Existe promessa na vida de cada um, obediência.
e você precisa sacrificar o seu coração. Amém? Pai bondoso, Pai querido, que habita nas alturas dos céus, essa noite, Senhor, eu venho pedir, Pai, que o Senhor possa tocar na vida de cada um aqui, cada servo, cada serva, Senhor, que tirou seu tempo para vir essa noite, para ouvir a Tua palavra, para ser transformado, Senhor, para ser renovado, edificado, Senhor. A Tua mão poderosa, Senhor, nos reveste, a Tua mão poderosa nos protege, a Tua mão poderosa, Senhor, nos transforma. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos olhando para o lado errado. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para Ti. Ensina-nos, Senhor, dá-nos discernimentos para entender, Senhor, a Tua palavra, para saber o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai querido. Pai, perdoa, Senhor, porque nós somos falhos. Eu acredito, Senhor, não somente eu, mas aqui existem muitas pessoas também, Senhor, que têm fraqueza, que têm limitações, Pai. Papai do céu, eu gostaria que o Senhor tocasse no coração e constrangesse o coração, Pai. Aonde estão agora nos bancos aí sentados ou em pé, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração, que o Senhor possa curar, Senhor, a ferida que está lá na alma, Pai, que o Senhor possa transformar, Pai, que o Senhor possa levantar, Senhor, o teu servo, a tua serva, Deus, para te adorar, para te servir, para tirar um pouquinho do tempo, 1/10 do seu tempo para te servir, para estar trabalhando na obra, para estar te seguindo, para estar propagando o teu evangelho, para estar falando da cruz, para estar falando, Senhor, que o Senhor está voltando para nos resgatar. Papai querido, nós estamos nos colocando diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos que nós precisamos, somos completamente dependentes de Ti. Sem Ti, Senhor, não fazemos nada, sem Ti não podemos nada, sem Ti não somos nada, meu Deus. Mas contigo, Senhor, nós somos mais fortes. Contigo, Senhor, nós caminhamos. Contigo, Senhor, nós confiamos uns nos outros. Contigo, Senhor, nós perdoamos. Há uma passagem, ó Deus, para o céu, e foi através, Senhor, do perdão. Este perdão é o ticket para o céu. Ensina-nos, ó Deus, a ser perdoadores, a perdoar os nossos irmãos, a perdoar, Senhor, aqueles que têm nos afligido, a perdoar aqueles que têm nos maltratado. Ensina-nos, Senhor, a entregar o nosso coração a Ti como um sacrifício vivo, um sacrifício de adoração, um sacrifício de servo, ó Deus. Abraão, Senhor, entregou o seu filho lá no Monte Moriá, e quando puxou, Senhor, para sacrificá-lo, o Senhor parou naquele momento. O Senhor somente quer o nosso sacrifício de Te adorar, o sacrifício de Te servir. Ó Senhor, ensina-nos a ser igreja, porque muitas vezes não entendemos esse organismo vivo, que é agir através de uma forma invisível, que é através do Teu Santo Espírito, agindo nesta igreja, ó Deus, agindo, Senhor, neste ministério, agindo, Senhor, com esses pastores aqui. Capacita-os, ó Deus, ensina-os, Senhor, dá unção, Papai do céu, estes jovens que possam falar do Teu amor, que possam, Senhor, se entregar a Ti, Senhor, crescer em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluias. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará aqui nesta igreja, por todas as bênçãos, por todas as curas, por tudo que o Senhor fará de milagres aqui, porque esta igreja é uma igreja de milagres e um Deus poderoso que realiza milagres na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aleluias, 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 Pai. Eu Te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.